Quero te contar que Gabriel Peck escolheu o Cruzeiro ao Bahia. Isso porque o Los Angeles Galaxy, time que detinha seus direitos econômicos, recebeu propostas similares de Cruzeiro e Bahia e disse ao Peck que caberia a ele escolher seu próximo clube. As ofertas de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, a gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. Peck se envolveu mais com o projeto do Cruzeiro e o martelo foi batido. Ele é esperado nesse domingo em Belo Horizonte para a realização de exames médicos no dia seguinte e a assinatura de um contrato de 5 temporadas. Na Raposa, Gabriel Peck vai ter direito a um salário superior a R$1,5 milhão, com a lembrança de que nos Estados Unidos ele faturava cerca de R$1 milhão por mês. Segundo o reforço do Cruzeiro, para essa metade da temporada antes, Rojas já havia sido anunciado. Por falar em chegadas e saídas, só registrar que Kaique, lateral esquerdo vendido ao Como, foi anunciado pelo time italiano nessa quinta-feira. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba, que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, aqui na Samuca TV, começando com o anúncio oficial por parte do Como, Kaique, jogador do Como, hein? 1 ano, empréstimo, obrigação de compra, uma cláusula bem simples para ser cumprida, 14 milhões, 12 mais 2, por 80%. Estamos tentando até a questão desses bônus do Kaique. E ainda estamos tentando também os bônus em relação ao Cauã Prats. Cauã Prats, que esteve no Rio de Janeiro para uma questão do visto de trabalho na Alemanha, ele já foi liberado da parte médica, mas dificilmente vai voltar a jogar, até para não correr nenhum risco. Com a transferência finalizada para o Borussia Dortmund, é só esperar o tempo, meados de agosto, e ele já pode seguir para a Alemanha. Então, apenas para pegar o gancho aí do Cauã Prats. Então, o Kaique, obrigação de compra, uma cláusula bem simples, foi o que me disseram, e ele vai ficar em definitivo no Como, 5 anos no total o contrato. O jogador se despediu ontem do Cruzeiro, hoje foi anunciado pelo clube italiano, já começa a preparação aí pensando na temporada de 26-27, aquela temporada de meio de ano, né, que começa lá na Europa. O Kaique, inclusive, vai disputar a Champions League. Gabriel Peck, tudo certo. Claro que agora é troca de documentação, papelada, mas o jogador já foi autorizado a viajar pelo Los Angeles Galaxy. Chega no domingo a Belo Horizonte, vai fazer os exames médicos, assinar contrato, 5 anos, o vínculo acertado. Dentro de tudo aquilo que a gente já falou, Cruzeiro paga ao Los Angeles Galaxy. O que eu escutei ainda de valores, talvez aí ainda, melhor dizendo, né, ainda não consegui a exatidão dos valores. As fontes que eu consultei, é uma operação acima de 10 milhões de dólares. Então, não sei ainda se são 10 mais 2, 12 mais 2. O Cruzeiro pensava em enviar uma proposta, enviou aquela primeira de 8, depois a outra de 10. Não sei se subiu para 12. Então, ainda
tentando essa confirmação assim que tiver, se eu tiver, vou trazer para todos vocês. Sei que o pagamento é parcelado, uma parte à vista, depois acho que 3 anos para fazer o pagamento total, e o Vasco também vai receber neste período aí pelos 30% que tem direito na operação. Cruzeiro comprando os 100% do Gabriel Peck. Portanto, domingo, Peck estará em Belo Horizonte, um dia depois do amistoso do Cruzeiro contra o Defensor. Muita gente perguntou se tem relação Gabriel Peck com Christian. A história do Christian é a seguinte: as conversas elas continuam. Existe um martelo batido? Não. O Krasnodar realmente melhorou as condições em relação àquela primeira oferta. Se vai chegar no que o Cruzeiro quer, e tem um outro detalhe: se o Christian também, depois do acerto entre os clubes, se acontecer, o Christian também tem que acertar a parte dele. Então, tem muita coisa ainda para acontecer até que a história seja resolvida. E aí, vamos acompanhar. Não tem uma definição até o momento. Ah, vai ser vendido. Ah, não vai ser vendido. Como as conversas continuam, a gente tem aí um desfecho para sair ou a qualquer momento ou demorando mais alguns dias. Mas, de fato, não é uma negociação encerrada. Ela está rolando. E aí o que eu obtive de informação foi: a vinda do Peck não está diretamente relacionada ao Christian. Não é que o Peck está sendo contratado que o Christian será vendido. E nem que o Christian não possa ficar. Não tem essa obrigação. O que eu entendi disso é: se o Cruzeiro recebe uma grande proposta, chega nos valores que o clube pensa pelo Christian, a negociação é fechada, o Cruzeiro buscaria um outro nome no mercado. Então, apenas para trazer essa versão que a gente obteve hoje ao longo do dia, apurando com todos os detalhes aqui na Samuca TV. O Cruzeiro informou mais de 10 mil ingressos vendidos, hein? Estreia de Gabriel Rojas e vamos ver a primeira demonstração aí de time de Arthur Jorge nesta intertemporada. É o amistoso sábado, 11 da manhã no Independência. Bora comprar ingresso. Quem não for ao Independência, assiste com imagens aqui na Samuca TV. Eu espero todos vocês, porque preparamos aí uma programação toda especial. A partir das 9 horas da manhã, a bola rola 11, tem jogo da Copa só 2 da tarde. Então, não tem desculpa e pode comprar o seu ingresso. Tem no centraldatoca.com.br todas as informações, também no site do Cruzeiro, cruzeiro.com.br. Mais de 10 mil ingressos vendidos. Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos colocar mais de 15 mil torcedores no Independência. Se bobear, 20 mil, hein? No sabadão de manhã, no duelo contra o Defensor do Uruguai. Tá falado, pessoal? Você falou aí do Gabriel Peck, e há pouco a gente até tratava dessa questão das ligas, né? E como que talvez a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, pode ser uma vitrine para a seleção, não equivalente ao que a gente pode acompanhar na Europa, mas por ser um campeonato que está mais valorizado nos últimos tempos, está mais valorado, né? Tem um valor aqui ainda maior, como que isso pode impactar também a seleção brasileira e está sendo atrativo aí para alguns jogadores, não só a seleção brasileira, até outras seleções também. Mas o Matheus Baú, um abração para ele na produção aqui do Mercadão Celeste, ele fez um levantamento sobre jogadores que deixaram a Liga Norte-Americana com destino ao futebol brasileiro. Então, jogadores que deixaram o futebol nos Estados Unidos e vieram para o Campeonato Brasileiro. O Thiago Almada, um nome muito falado, muito lembrado, justamente no Botafogo de 2024. Ele que veio do Atlanta. Nos seus 17 últimos jogos na MLS, ele marcou 6 gols e deu uma assistência. E aí, quando chegou no Botafogo, disputou as mesmas 17 partidas, registrando 1 gol e 2 assistências. O Lúcio Acosta, que saiu do FC Dallas para o Fluminense ano passado, ele que terminou a trajetória dele com 5 gols e 1 assistência em 21 exibições nos Estados Unidos. E aí na primeira temporada aqui pelo Fluminense somou 16 jogos, 3 gols e 2 assistências. O Luiz Araújo,
outro nome muito comentado também do Atlanta, negociado para o Flamengo em 2023. Ele manteve uma regularidade de bola na rede, passe decisivo também, registrou 3 gols e 1 assistência, tanto nos seus 16 jogos finais da MLS, quanto nos 20 confrontos iniciais do Campeonato Brasileiro. O Savarino, que saiu do Real Salt Lake para o Botafogo, em 2023, saiu dos Estados Unidos com 8 gols e 3 assistências em 27 jogos, e em 2024 estreou no Botafogo, repetindo 8 gols, mas saltando para 7 assistências em 28 exibições. Então, nessa mexida aí de mercado, em média, aumenta em 121% o número de assistência e diminui aí em 41% o número de gols. Levantamento também da Cruzeiro Stats. Abração para o Bernardo, para o Luca também. Algo a ser analisado, assim, é claro que cada jogador ele vai trazer consigo um contexto. E são posições ali talvez diferentes, mas dá para ver bons nomes, pelo menos, que saíram da MLS e vieram para o Campeonato Brasileiro. E a gente sempre fala isso aqui quando se tem algum comentário. Mas está contratando um jogador de uma liga que não tem competitividade. Tomara que seja o caso do PEC, como é o caso de outros nomes que conseguem desempenhar um bom futebol aqui também. Sim, assim, tem até nomes ali que foram importantes para suas respectivas equipes, né? A dupla do Botafogo ali, né? Thiago Almada e Savarino, foram jogadores. O Almada, a passagem dele no Atlanta é uma passagem relativamente boa, não por tudo o que esperava, até porque quando o Thiago Almada sai do futebol argentino, ele sai naquela altura como uma das, se não a principal promessa do futebol argentino, né? Eu lembro que tinha ali um hype muito grande. Ele é de uma geração de um outro atleta que até foi para a MLS depois, não teve tanta sorte, sim, inclusive acho o Almada muito mais jogador, que é o Pedro de la Vega, né? Sim. O Pedro de la Vega do Surgiu Lanús. no Lanús. Sim, que foi pro Seattle Sounders. Teve uma lesão muito grave no Seattle, então, mas é um jogador que surgiu com o mesmo hype que o Thiago Almada, mas o Thiago Almada, os números dele no Botafogo não são os mais volumosos, mas o impacto do Thiago Almada no funcionamento coletivo daquele Botafogo foi muito grande. O Savarino, a mesma coisa. E um ponto interessante dos dois, né? Porque o Savarino chega ao Botafogo para ser um ponta e o Almada para ser um 10. O Arthur Jorge faz um rearranjo. Ele coloca o Savarino para ser um 10 e coloca o Almada para ser um ponta, né? Para ser um meia, né? Um cara mais articulador pelo lado do campo. Então isso também tem que ser colocado. O Lúcio Acosta não é uma temporada boa dele quando ele sai da MLS, né? O Lúcio Acosta, que inclusive já foi MVP da MLS quando ainda defendia as cores do FC Cincinnati. E aí vem para o Fluminense e tem um impacto também parecido com isso que a gente está falando do Almada. Não tem números tão volumosos, mas é um cara que agrega muito ao coletivo. O ponto para mim é esse, sabe? Acho que o PEC ele já tem um demonstrativo de futebol brasileiro, assim como o Savarino também teve. O Gustavo lembrou muito bem aqui durante o Eixo Azul, né? Porque o Savarino vai da MLS, sai da MLS, vem para o Brasil, tem uma passagem pelo Atlético Mineiro, inclusive é campeão com o time do Atlético Mineiro e volta para os Estados Unidos, para o Real Salt Lake, e aí retorna ao futebol brasileiro. Mas são jogadores que o PEC, para mim, teve um impacto muito maior do que todos esses na MLS. Inclusive, ele é um cara que coloca o LA Galaxy de novo no pódio da liga, né? Faz o LA Galaxy voltar a conquistar a MLS Cup. E aí já tem um demonstrativo de futebol brasileiro. Então eu tenho uma expectativa de que o PEC possa entregar algo próximo que alguns desses jogadores entregaram aqui no futebol brasileiro, não só em números, mas também nesse impacto coletivo, até nesse aspecto que o Caio lembrou, né? Foi um jogador que acho que pode ajudar muito nesses momentos sem a bola, com esse plus de ser um atacante que pode também te entregar gol e assistência. É bom dizer que todos os jogadores que foram mencionados pela turma da Cruzeiro Stats são jogadores ofensivos, né? Então até por isso fica mais fácil de fazer a comparação. Claro que tem características diferentes entre eles e o próprio PEC, mas é uma comparação legal. Thiago Almada, a gente sabe que de todos esses jogadores é o que está numa prateleira diferente, né? Um titular de sua seleção dentro da Copa do Mundo, um cara que está em um grande
clube da Europa, apesar de não ser tão utilizado, é muito bem quisto pelo mercado. Os outros já são jogadores de um nível parecido e até mais próximo, com o Gabriel Peck. Um ponto que eu acho interessante nesse levantamento é que foi muito bem colocado sobre a primeira temporada no Campeonato Brasileiro, né? De todos esses. E aí vale a gente apontar o contexto. O Luiz Araújo, por exemplo, os números dele na primeira temporada de Brasileirão pelo Flamengo em 2023 não são números legais. Só que o Luiz Araújo, ele chega pro Flamengo em meio de temporada e com o Flamengo tendo uma conturbação, né? Ali o Jorge Sampaoli era o treinador, o Flamengo tinha muitos problemas internos, teve até problema de preparador físico com o jogador. Foi um Flamengo que passou aquela temporada em branco, que é algo assustador para o nível que o Flamengo atingiu nos últimos anos. Então o contexto não era favorável para o Luiz Araújo. Ele começa a jogar bem de fato na temporada seguinte, né? Ele até tem uma lesão em um momento importante do Flamengo naquele título de Copa do Brasil para cima do Atlético Mineiro, mas foi uma temporada legal da parte dele. O Lúcio Acosta chega em um momento interessante do Fluminense, né? E aí ele acaba correspondendo com números, mas eu também acho que esses números do Lúcio Acosta, assim como o Pedro falou sobre o Thiago Almada, eles não refletem assim, o impacto dele dentro do Fluminense, né? Foi um cara que ajudou muito mais para além dos números. O Savarino chega até em um contexto mais ou menos complicado, mas depois que o Arthur Jorge acaba se estabelecendo no cargo, ele rende demais e termina a primeira temporada como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. E a grande decepção aí é o Facundo Torres, né? O Pedro já passou bem pelo Thiago Almada. O Almada, assim, por exemplo, se a gente for olhar a final da Libertadores, ele não tem nenhuma participação direta, mas o que ele faz no jogo, a forma como ele se comporta é brincadeira, impacto, né? É impressionante. E dá pra se lembrar daquela construção do primeiro gol, por exemplo. Mas, enfim, o Facundo Torres, de fato, foi uma decepção no Palmeiras. E olha que os números dele não foram bizarros na primeira temporada. Mas aí eu acho que é muito pelo contexto, né? Acaba favorecendo o jogador a render mais. E quando a gente olha pro Peck, ele tá vindo para um clube que oferece um bom cenário para ele. Com um treinador estabelecido, que já tem uma ideia de jogo clara, que os jogadores assimilaram, e ele vai entrar em um time que tá buscando progredir dentro de algo que já foi construído. Apesar de ser em meio de temporada, e é sempre mais difícil para o jogador se adaptar a um outro centro no meio de temporada, mas eu acho que o Cruzeiro entrega para o Peck tudo aquilo que ele precisa para de imediato render bem. Não só no Campeonato Brasileiro, que sim, é a competição em que ele vai mais jogar pela quantidade de jogos, mas também olhando para as Copas, que é onde o Cruzeiro almeja ir mais além, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.